Mulher madura. Introdução. Vamos tomar um café juntas? Não um café corrido desse entre uma tarefa e outra, mas o café com tempo, com conversa, com olhares que se entendem, com silêncio que não se pensam. Este livro é isso, uma pausa no meio da vida para você se reencontrar com a mulher que você é hoje e com a que está florescendo dentro de você. Maturidade não é sobre ter tudo resolvido, é sobre saber o que merece ficar, o que já pode ir e o que precisa ser ressignificado. É sobre olhar para si com gentileza, rir das próprias frases e entender que não existe idade certa para se reinventar. A coleção Mulheres com Propósito nasceu desse lugar, da vontade de sentar à mesa com você e conversar de alma para alma, sem fórmulas, sem pressa, sem filtro. Só a verdade, aquela que a gente aprende vivendo. Aqui, cada capítulo é uma conversa. Cada tema, uma porta para dentro. E cada palavra foi escrita com cuidado de quem acredita que o melhor da vida começa quando a gente para de se cobrar perfeição e passa a buscar conexão. Então, sirva seu café, se acomode do seu jeito e venha comigo. Vai ser lindo caminhar ao seu lado. Capítulo 1. A decisão de Ana. Decisões tomadas com fé e sabedoria transformam destinos. Essa mulher que talvez você já conheça, o nome dela é Ana. Mas antes da gente lembrar dela como mãe de Samuel, aquela mulher de fé e resposta, a gente precisa voltar um pouquinho. A gente precisa de olhar para o que ela viveu antes da resposta chegar. Ana vivia em um ambiente de dor constante. Esterilidade naquela época não era só uma questão biológica, era uma sentença social, emocional e espiritual. Era como carregar um rótulo que você não escolheu, mas que te persegue todos os dias. E para piorar, ela ainda convivia com zombaria de Penina, que tinha filhos e fazia questão de lembrar Ana disso o tempo todo. Só que Ana não revidou. Ela não discutiu. Ela não entrou em uma disputa. Ela se calou, mas não ficou parada. A Bíblia diz que Ana se levantou. E, sinceramente, essa é uma das frases mais fortes que eu já li. Tem dias em que levantar é um milagre. Levantar da cama, levantar da dor, levantar da vergonha, levantar quando tudo parece estar te empurrando para baixo. Ela se levantou e foi orar. Chorava muito, mas mesmo assim orava. Mesmo angustiada, orava. Mesmo sem força, orava. Ali, de joelhos, Ana não só desabafava, ela decidiu. Ela faz um voto. Ela entrega ao Senhor exatamente aquilo que mais queria, um filho. E essa entrega não é uma troca, não é uma tentativa de manipular Deus. É um ato profundo de confiança. Reconhecimento de que tudo o que ela desejava só faria sentido se estivesse nas mãos dele. Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu o entregarei. Que coragem é essa, né? Que fé madura é essa que é capaz de entregar antes mesmo de receber? E sabe o que mais me emociona? É que depois de orar, a Bíblia diz que ela volta para casa e seu semblante já não era o mesmo. Nada havia mudado do lado de fora. Penina ainda estava lá. A esterilidade ainda era real, mas dentro dela algo já tinha nascido. Fé, paz, convicção. E isso me ensina muito, porque às vezes a gente espera ver algo acontecer para só então se acalmar. Mas Ana mostra que quando a gente entrega de verdade, a paz chega antes da promessa. Ela não ficou esperando que alguém resolvesse por ela. Ela não ficou se lamentando eternamente. Ela não transferiu a responsabilidade da mudança. Ana decidiu se posicionar, e esse posicionamento foi espiritual, emocional e interno.
É isso que a maturidade faz com a gente. Não nos tira da dor, mas nos ensina a lidar com ela de um jeito diferente. Nos leva a decisões silenciosas, porém poderosas, que mexem no céu e na terra, que transformam o nosso interior antes mesmo de o exterior mudar. Amiga, tem momentos na vida em que a única coisa que nos resta é orar. E isso não é pouco, é tudo. É no lugar de oração que as maiores revoluções acontecem, que os votos sinceros nascem, que a confiança é restaurada, que o semblante muda mesmo que a situação ainda não tenha mudado. Ana me ensinou que a fé não é ausência de dor. Fé é o que a gente escolhe fazer enquanto ainda dói. Fé é continuar orando mesmo com os olhos cheios de lágrima. É se levantar quando tudo dentro da gente só quer deitar e desistir. E aí, minha amiga, qual é a decisão que está te esperando hoje? Perguntas para refletir. Qual área da sua vida tem exigido uma decisão de fé? O que você precisa entregar a Deus, mesmo sem garantias de resposta imediata? Você tem se posicionado em oração ou apenas esperado que algo mude? Como anda seu semblante, refletindo fé ou peso? Que decisão silenciosa você pode tomar hoje que vai ecoar no mundo espiritual? Capítulo 2. Clamor e fé. O clamor de fé abre portas para a paz que excede todo entendimento. Será que tem algo que precisa ser resgatado na nossa rotina? Fé e tempo de qualidade com Deus? Mas não aquele tempo corrido de 5 minutos antes de dormir, como se Deus fosse um caixa eletrônico. Eu tô falando de uma entrega real, daquele tipo de oração que muda a gente por dentro. Fé não é só acreditar em algo invisível. Fé é atitude, é resposta ao impossível. Fé é quando a gente se cala para ouvir. É quando a gente para de repetir mantras e passa a conversar com Deus de verdade. Você já parou para pensar como anda seu tempo de oração? Quantas vezes você repete os mesmos pedidos? Quantas dessas coisas que você pede, na verdade, dependem de você? Ana me ensinou isso. Depois de se levantar da mesa e se posicionar, ela foi orar. E orou em silêncio. A Bíblia diz em 1 Samuel 1, 12 ao 13, que ela falava apenas com o coração. Seus lábios se moviam, mas nenhuma voz era ouvida. E sabe o que significa? Que ela não estava ali para impressionar ninguém. A oração dela era só entre ela e Deus. Não era um show, era entrega. A gente precisa parar de terceirizar nossas orações. Ninguém conhece os seus dilemas como você. Ninguém sente o que você sente. Então, por que a gente insiste em pedir que os outros orem em nosso lugar? Clamar com fé é se colocar diante de Deus com verdade. É fazer sua parte do que depende de você e confiar a Ele o que é impossível. Quantas vezes a gente faz uma lista de oração, mas metade das coisas que estão ali são decisões nossas que a gente empurrou para o céu. Senhor, muda meu marido, mas você não muda o tom de voz. Senhor, muda minha saúde, mas você continua ignorando o básico. Senhor, abre uma porta, mas você não se prepara, não se movimenta, não se posiciona. Fé começa onde minha força termina. Enquanto ainda for possível agir, Deus espera a sua atitude. Quando Ana calou a voz e orou só com o coração, o céu se moveu. Não por causa do que ela diz, mas por causa do que ela sentia. Era fé de verdade. Era clamor sem plateia. Era a alma rasgada. Eu te pergunto, com carinho, como anda o seu clamor? Ele tem sido barulho ou tem sido entrega? Ele tem buscado a presença ou tem apenas repetido palavras? A fé que move montanhas é aquela que vem acompanhada de confiança. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Fé não é só sobre dizer eu creio.
É viver como quem crê. É agradecer antes de ver. É arrumar a casa com quem já sabe que a visita vem. É comprar o convite da conferência sem saber se vai pagar a passagem, hospedagem e alimentação, como eu fiz. Porque fé é isso, dar o passo e confiar que o chão vai acontecer. E quando essa fé se manifesta, vem a paz que não faz sentido. Filipenses 4, do 6 ao 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é maravilhoso saber que a paz pode vir antes da resposta? Que a gente pode descansar mesmo sem ver? Que a ansiedade pode ir embora quando a gente entrega de verdade? Amiga, se posiciona. Sai da repetição, sai da oração automática, faz uma lista no seu caderno, entrega e depois agradece. Todos os dias agradece, mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque o seu Deus vê. Ele escuta orações feitas no silêncio. Ele se move diante do impossível, mas ele também espera que você pare de limitar o que ele pode fazer. E lembra, mulher se posiciona, menina pede. Mulher crê, mulher se cala na hora certa, mulher guarda a gestação, mulher tem fé até quando ninguém mais acredita. Seja essa mulher, porque o seu Deus já está trabalhando enquanto você dorme. Perguntas para refletir. Minha oração tem sido um clamor sincero ou apenas palavras repetidas? O que eu tenho terceirizado em oração, que na verdade exige minha atitude? Em que área da minha vida preciso parar de agir no automático e voltar a buscar a presença de Deus com intencionalidade? Já experimentei a paz que excede o entendimento, mesmo antes da resposta chegar? Tenho vivido como quem crê ou apenas falado que confio? Capítulo 3. Levante-se em fé. A fé sem ação é como uma semente que nunca germina. O convite é claro, levante-se em fé. E não é só sobre sair de um lugar físico, é sobre sair de onde você parou emocionalmente, espiritualmente, internamente. Porque tem coisa que não vai se mover ao nosso redor enquanto a gente não se levantar por dentro. Ana se levantou da mesa onde era humilhada, se posicionou diante de Deus, chorou, orou em silêncio e adorou, mas não parou por aí. O texto bíblico diz que, no dia seguinte, ela se levantou de madrugada e orou ao Senhor. Ela não repetiu o pedido, não voltou a lamentar, ela confiou. E adorar, ali, foi a forma mais profunda de fé em movimento. Ana não tinha um teste positivo nas mãos, mas já agia como quem carrega uma promessa no ventre. A fé dela não era só emoção, era postura. Ela voltou para casa, se deitou com o seu marido. O Senhor se lembrou dela. Ela concebeu e depois do tempo necessário, nasceu Samuel. Do Senhor o pedi. A resposta veio, mas a semente já havia sido lançada quando Ana decidiu agir em fé. E é aí que entra o ponto central. Sem ação, é como uma semente que nunca germina. Você pode até dizer que acredita, pode ter orado com lágrimas, pode ter listado promessas, mas se não der um passo, se não sair do lugar, se não se mover, não adianta. Quantas vezes você já falou, eu tenho fé, mas permaneceu parada, esperando que algo acontecesse como mágica? Fé não é esperar com os braços cruzados.
Fé é preparar o quarto antes mesmo da gestação aparecer. É comprar as roupinhas. É organizar as malas. É fazer o passaporte. Como eu fiz com minha filha, mesmo sem data definida. É agir com base na confiança. Lembra de Pedro? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, pediu: Senhor, se for o Senhor mesmo, me mande ir até aí. E Jesus disse: venha. E Pedro fez o quê? Desceu do barco. Não flutuou só até Jesus. Ele teve que pisar na água. No meio da tempestade, todos os discípulos poderiam ter feito o mesmo, mas só Pedro teve a ousadia de transformar a fé em ação. Quantas vezes a gente sente o chamado, mas não sai do barco? Fica esperando que Deus resolva tudo, sem participar do processo. E aí? Quando o tempo de dor chega, as contrações da promessa, a gente quer abortar, desistir, recomeçar do zero, porque não entendemos o valor do processo. Toda gestação precisa de tempo. Não adianta juntar 9 mulheres grávidas para fazer um bebê nascer em um mês. O tempo é parte da maturação. E o mesmo vale para as promessas de Deus na sua vida. Ele poderia até te dar tudo de uma vez, mas será que você teria estrutura para sustentar? O processo da fé é o que prepara o seu caráter para receber o que Deus quer entregar. Enquanto você ora, Ele trata o seu coração. Enquanto você se move, Ele alinha as peças. Enquanto você adora, Ele lembra do seu nome. Só não pare, não estacione, não aceite só sentir fé. Viva a fé. Tem coisa que Deus não vai fazer enquanto você não se levantar em fé. Tem milagres que estão prontos, mas que dependem da sua ação. Tem promessas que já começaram a germinar, mas precisam do seu cuidado para não abortar. Então, levanta, mulher. Ora sim, crê sim, mas age também. Porque a fé verdadeira se move, e quando a gente se move em fé, o céu se move junto com a gente. Perguntas para refletir. O que eu tenho declarado com fé, mas não tenho sustentado com ação? Em qual área da minha vida eu preciso sair do barco e pisar nas águas, como Pedro? Estou disposta a passar pelo processo ou só quero a promessa pronta? Qual foi a última vez que eu agi como se a promessa já estivesse em gestação? Que parte do meu caderno de oração depende da minha atitude e não de um milagre? Capítulo 4. Superando a desesperança. A esperança em Deus renova nossas forças e nos faz voar alto. Vamos conversar sobre aquele dia em que o céu parece mais cinza do que azul? Aqueles que a gente levanta da cama só por instinto, sem vontade real de viver o dia? Sabe? Aqueles dias ruins que a gente não vigia, viram semanas ruins, meses ruins, vidas paradas. Mas preste atenção, era só um dia ruim. Só um. O problema é que muitas vezes a gente pega esse dia e faz dele uma verdade permanente. A dor vem, a frustração aperta, as promessas parecem distantes e a gente começa a aceitar que é isso mesmo. Só que não é. Não foi para isso que Deus te chamou. Não é para esse lugar de paralisia que Ele te trouxe até aqui. Tem dias que tudo nos grita, não vai dar mais. E sabe o que é pior? Não é o que vem de fora que nos machuca, é o que se instala por dentro. Aquela sensação de que a gente não é mais merecedora de sonhar, de que os testemunhos já acontecem no passado e agora só resta sustentar o mínimo.
É a desesperança entrando pelas frestas e tomando conta do nosso coração. Mas deixa eu te lembrar de algo, você ainda está viva. E isso quer dizer que a história não acabou. Tem fôlego, tem promessa. E se tem dor, tem processo. Se tem lágrima, tem colheita sendo regada. O Salmo 42:11 diz: porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e o meu Deus. Essa pergunta ecoa em mim. Quantas vezes eu mesma precisei repetir isso para mim? Por que estou tão abatida? Por que perdi a minha fé no amanhã? E a resposta sempre foi a mesma: espere em Deus, porque Ele vem, sempre vem. Você pode estar dizendo, mas já doeu demais. Eu sei, já doeu tanto que agora você só quer sobreviver. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva, que floresça, que renasça, que encontre novo fôlego. Ele é especialista em resgatar mulheres que já tinham desistido de si mesma. Sabe o que acontece quando a gente começa a ver tudo escuro demais? A gente se contenta com pouco. Começa a dizer, só quero saúde para os meus filhos, só quero dar conta do dia, só quero passar por isso. E Deus está dizendo, não se contente com o mínimo. Eu tenho sonhos maiores, eu tenho promessas novas, eu quero fazer o impossível, mas você precisa abrir mão do que está ocupando suas mãos. Quantas vezes eu achei que não ia mais conseguir, que eu não era mais capaz de sonhar, que meus traumas, minhas histórias, meus fracassos me desqualificavam. Mas Deus me pegou lá do fundo do poço e começou uma reconstrução. Ele não me apagou, ele me reescreveu. Isaías 40:30 diz: mas o que esperam no Senhor renova suas forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a promessa, esperar nele, mesmo sem entender, mesmo sem ver, porque o que ele está construindo em você é maior do que qualquer passado que te feriu. E você não precisa merecer, você precisa crer. Você não precisa se provar, você precisa se entregar. Você não está aqui por acaso. Esse capítulo chegou até você porque ainda tem vida aí dentro. Ainda tem sonho aí dentro. Ainda tem mulher de propósito, de impacto, de fé aí dentro. E se a única coisa que você conseguir fazer hoje for escrever um versículo na parede, já é um recomeço, porque você decidiu não parar. Perguntas para refletir. Em que momento deixei a desesperança dominar minha rotina? Quais promessas eu desisti de crer por achar que não sou mais merecedora? Estou me contentando com o mínimo quando Deus quer me dar o extraordinário? Como posso abrir mão no meu coração para Deus curar e reconstruir? Que vozes internas preciso silenciar para ouvir novamente a voz de Deus? Capítulo 5. Compromisso com a mudança. Transforme-se pela renovação da sua mente e veja a mudança acontecer. Esse é um convite que pode mudar tudo. Assumir um propósito real com a mudança. Eu não falo de mudanças emocionais, daquelas que surgem só porque ouvimos uma palavra bonita ou estamos em um momento de empolgação. Falo de mudanças com raiz, com profundidade. Falo de postura. Você já parou para pensar quantas listas já fez no final do ano? Ano que vem eu vou emagrecer, vou guardar dinheiro, vou me alimentar melhor, vou mudar de casa, vou ser mais calma. E então vem janeiro, fevereiro e você nem lembra mais de que colocou ali na lista. A lista vira poeira emocional. A empolgação passa, a vida volta a atropelar e o compromisso desaparece. Mas o Espírito Santo não quer mais promessas vazias.
Ele está à procura de mulheres maduras, que saibam que o caminho da mudança exige mais do que palavras, exige entrega. Porque tem coisa que Deus quer fazer, mas está esperando você sair da fase da listinha, entrar na fase da ação com posicionamento. Ana não apenas orou, ela fez um voto com Deus, se comprometeu, se posicionou. E foi esse compromisso que ativou o processo da transformação. Quando nos comprometemos com Deus, com o coração inteiro, ele começa a agir de dentro para fora. Quantas vezes a gente faz uma lista querendo facilitar as coisas para Deus? Senhor, me dá uma casa nova, mas pode ser alugada mesmo. Só um pouquinho melhor que essa? Como se ele não fosse capaz de te entregar exatamente o que prometeu. Deus não precisa de nossa ajuda para fazer milagres. Ele precisa do nosso posicionamento. A gente é igual criança esperando bicicleta no Natal. A diferença é que a criança acredita de verdade. Ela não sabe quanto custa, não sabe das contas da casa, não entende as limitações dos pais, mas acredita. Ela vive como quem vai receber. E essa fé constrange. Tanto que, às vezes, os pais fazem de tudo para dar aquele presente. E você? Continua acreditando no que Deus te prometeu? Ou começou a dar descontos nas promessas para ver se consegue se frustrar menos? Deus te chama hoje para renovar sua mente. Como diz Romanos 12:2. Não se conforme com o que ele é. Não se acostume com o que te limita. Renove-se, porque só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não apenas dias bons. A transformação de verdade acontece no meio da dor, da luta, da guerra interna. E mesmo assim, você dorme em paz. Porque agora quem governa é Ele. Você já declarou ser filha de Deus? Ótimo. Já se posicionou como filha do rei? Porque filha de rei se comporta de forma diferente, fala diferente, decide diferente, representa algo maior. Chegou a hora de parar de repetir ciclos, de parar de listar metas que você mesma sabe que não vai cumprir, de parar de se frustrar com promessas que você abandonou antes mesmo de começar. Chegou a hora de dar espaço para o Espírito Santo te mostrar que realmente precisa mudar e te dar força para seguir firme nisso. Transforme-se, renove sua mente, posicione-se, porque o que Deus quer derramar sobre sua vida exige uma versão mais alinhada com o céu. Perguntas para refletir. Quantas promessas eu já fiz e deixei pelo caminho por falta de posicionamento? Estou vivendo como filha do rei ou apenas dizendo o que sou? Tenho facilitado minhas orações para não me frustrar e estou crendo de verdade no impossível? O que está na minha lista de oração que depende mais da minha ação do que do milagre? Qual mudança Deus está pedindo de mim há tempos, mas eu continuo adiando? Capítulo 6. Preparação de Esther. A preparação é o alicerce sobre o qual a coragem se ergue. Você já reparou como a gente quer o resultado, mas tem dificuldade de aceitar o processo? Quer a vitória, mas não quer o treinamento? Quer cura, mas não quer abrir os curativos? Quer viver o novo, mas continua apegada a tudo que é velho? E o preparo? E não é qualquer preparo. É o tipo que antecede a grande virada, a escolha do rei, o cumprimento da promessa. É sobre o preparo de Esther. Antes de ser rainha, Esther passou por 12 meses de preparação. 6 meses com óleo de mirra, 6 com especiarias e perfumes. Um tempo longo, intenso e desconfortável.
mas necessário, porque o que Deus tinha para ela exigia mais do que beleza exterior, exigia estrutura, sabedoria, maturidade. Quantas vezes você está aí, no meio do seu óleo de mirra, reclamando do tempo da dor, da espera? Mas o que Deus está fazendo é exatamente isso, te preparando, refinando seus pensamentos, amaciando suas reações, treinando sua fé. Existe o tempo de Deus, o Kairos, e o nosso tempo, o Cronos. E a maioria das frustrações em que a gente vive vem do choque entre eles. A gente quer viver no relógio, mas Deus trabalha em estações. Enquanto olhamos para o calendário, Ele olha para o caráter. Esther passou pelo que, talvez, parece uma eternidade para, então, viver um encontro que mudaria a história de um povo inteiro. E se ela tivesse desistido no mês 11? E se ela tivesse dito que estava cansada, que já era tempo demais, que não valia a pena? Quantas de nós abandonamos o processo por estarem cansadas demais para continuar? Preciosa, o preparo é a parte mais ignorada do processo, mas é nele que tudo acontece. É onde Deus trata as raízes, cura os traumas, derrama sabedoria, limpa a bagagem, afia a visão. Provérbios 21:31 diz: o cavalo prepara-se para dias de batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Mas a parte não é esperar deitada, é se preparar de pé, em silêncio, mas de pé, em dor, mas de pé, em fé, mesmo quando parece que nada vai mudar. Sabe por que muitos ainda não alcançaram aquilo que Deus prometeu? Porque recusam o preparo, murmuram durante o processo, reclamam da espera. Contam para todo mundo quanto é difícil, mas não se aquietam para ouvir o que Deus está dizendo no meio da dor. E aí, sabe o que aconteceu? Abortam. Reiniciam os ciclos, andam em círculos, como o povo no deserto, que poderiam ter chegado à terra prometida em 10 dias, mas levou 40 anos. A preparação de Esther envolveu dor, renúncia, silêncio e coragem, mas também envolveu posicionamento e fé, porque mulher madura entende que não está sendo punida, está sendo moldada. O tempo de Deus não é cruel, ele é perfeito. E a duração desse tempo não depende do relógio, mas do quanto estamos dispostos a amadurecer. Quanto mais você resiste ao processo, mais ele se estende. Quanto mais você se rende, mais leve ele se torna. E sabe aquele versículo de 2 Timóteo 2:15? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. É isso que Deus espera de você. Uma mulher que se apresenta pronta, que não tem vergonha do que passou, porque entende que tudo fazia parte do preparo. Você não precisa mais de um milagre. Você precisa de mais obediência. Precisa abrir mão do que está te pesando, do que está atrasando sua caminhada. Precisa entregar, porque o que te resta, depois de tudo, é confiar. Perguntas para refletir. Em que área da minha vida estou recusando o processo do preparo? O que ainda estou carregando que me impede de avançar para o novo de Deus? Tenho tratado a espera como um castigo ou como uma oportunidade de amadurecer?
Como posso alinhar meu tempo com o tempo de Deus? Quais posturas e posicionamentos preciso assumir para acelerar o meu processo? Capítulo 7. Coragem em meio ao medo. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Você tem algo que te acompanha desde sempre, mesmo que você tente esconder o medo. A gente nasce com medo, cresce com medo, vive com ele e às vezes até morre com ele. O medo está presente em detalhes, nas decisões, nos relacionamentos, nos pensamentos soltos da madrugada. Ele vem sorrateiro ou grita em forma de ansiedade. E quer saber? Não dá para fingir que ele não existe, mas dá para escolher o que fazer com ele. O medo é um estado emocional, um alerta que aponta riscos, que te obriga a pensar, mas o problema é quando ele te paralisa. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque teve medo e depois se arrependeu por perceber que era só uma insegurança momentânea? O medo pode ser um sinal de Deus, pode até ser um espere do céu, mas nunca um convite para a desistência. Esther sabia disso. Ela viveu o medo de uma forma tão intensa quanto você. Era uma mulher comum com um chamado extraordinário. Era órfã, judia e de repente foi parar num palácio. Mas ali, naquele lugar, ela não estava só por beleza ou acaso. Deus a colocou naquele cenário por um propósito maior. E quando chegou o momento de defender seu povo, o medo bateu forte. O rei Assuero era instável, mimado, imprevisível. Esther sabia que se fosse até ele sem ser chamada, poderia morrer. Mas também sabia que não agir seria negar o seu propósito. Então, o que ela fez? Se calou, buscou o céu, pediu que o povo jejuasse com ela. Ela se preparou, mesmo com medo, e foi. Essa é a chave, amiga. Ir com medo mesmo. Não é sobre esperar o medo passar, é sobre confiar em quem vai com você. Esther entendeu isso. E talvez hoje você precise entender também que seu papel não é ser a mulher mais destemida do mundo, mas a mais rendida. Sabe o que muda tudo? Ter Deus como seu Deus, não um Deus de reserva que você consulta quando tudo dá errado, mas seu Deus de confiança, o centro da sua decisão, a base da sua força. Porque quando ele é o seu Deus, a tempestade pode rugir e você ainda assim dorme em paz. Quantas vezes você tentou resolver algo sozinha sem consultar Deus? Quantas vezes meteu os pés pelas mãos? Quantas vezes ocupou o lugar que era dele com condições, vozes externas, conselhos humanos? Ele está te chamando de volta hoje, te chamando para uma entrega verdadeira, te chamando para parar de correr atrás do alívio e começar a caminhar em direção à cura. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Seja forte e corajosa, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Josué 1:9. Essas não são palavras bonitas, são ordens com promessas. E elas só fazem sentido quando Deus deixa de ser o nome no seu caderno e passa a ser a sua realidade diária. A coragem que você precisa não está nas circunstâncias, está na presença de Deus no meio delas. Quando o medo vier, não lute sozinha. Entre no seu quarto, ore de verdade. Não com frases prontas, mas com o coração escancarado. Ele está ouvindo. Ele quer te mostrar que é no silêncio que ele fala mais alto. Perguntas para refletir. O medo tem sido meu conselheiro ou meu alerta? Tenho buscado coragem em Deus ou em estratégias humanas? O que eu deixei de fazer por medo e ainda dói lembrar? Deus é o meu refúgio real ou um recurso de emergência? Estou me posicionando como mulher de fé ou apenas reagindo às circunstâncias?
Capítulo 8. Influência e liderança. Liderança verdadeira é usar sua influência para servir e elevar os outros. Tem dias que Deus parece que nos coloca diante do espelho e pergunta: e se eu te colocasse em um balanço hoje, você seria aprovada? Pois é, tem dias que a gente sente esse peso da pergunta bater forte, não como acusação, mas como um convite para amadurecer, para alinhar, para viver de forma intencional. Deus tem me confrontado com isso. Será que estou sendo aprovada? Não pelas pessoas, não pelo ministério, não pelos aplausos, mas por Ele. Será que aquilo que eu faço é mesmo o que Ele me pediu para fazer? Vivemos cercadas por uma busca constante de aceitação. Queremos ser aprovadas como mães, esposas, filhas, líderes, mas esquecemos de olhar para o céu e perguntar: Pai, isso aqui tem te agradado? Hoje, a verdade é que liderar e influenciar não é sobre ter milhares de seguidores, é sobre ter coerência entre o que fala e o que se vive. É sobre ser luz dentro de casa, no casamento, com os filhos, no trabalho, antes de Deus nos levar para fora. Ele nos chama para ser referência dentro do lar. Nosso primeiro ministério é a casa. E como é difícil entender isso às vezes. Ser uma mulher de influência é parar de sangrar em cima das pessoas por causa das feridas que não deixamos Deus curar. É parar de esperar a perfeição dos outros e começar a viver de uma forma real, humana e cheia de graça. Mulheres maduras não vivem de mimimi, elas se posicionam. E se caem, levantam. Elas fazem o que é preciso ser feito, mesmo quando dá vontade de fugir. O mundo está cheio de influenciadoras. Deus está procurando transformadoras de ambientes. Mulheres termostato, que não apenas medem a temperatura das situações, mas que transformam o ambiente pela sua presença. Gente que carrega paz, que inspira, que transborda, mesmo sem precisar falar muito. Esther foi essa mulher. Ela não tinha só beleza, ela tinha postura. Quando percebeu o plano contra seu povo, não foi correndo bater de frente com o rei. Ela influenciou com sabedoria, mobilizou o jejum, buscou o céu, preparou um ambiente e então foi ouvida. A influência dela foi construída na intimidade com Deus. Ela não agiu no impulso. Ela não usou sua posição para se impor, mas para servir ao propósito maior. E é isso que Deus quer de nós, que sejamos instrumentos dele, onde ele nos plantou, seja em casa, na igreja, no trabalho ou nas redes sociais. E mais, que a gente veja as pessoas ao nosso redor com compaixão. Porque influenciar também é cuidar. É perceber quando uma amiga, uma pastora, uma líder está exausta. É parar de sugar e começar a transbordar. A influência que Deus deseja não coloca ninguém num pedestal. Ela nos coloca de joelho. Porque só influencia de verdade quem depende da graça de Deus todos os dias. Líderes também são humanas. E você só vai liderar bem quando entender que é dependente como qualquer outra. Perguntas para refletir. Se Deus colocasse minha vida em um esboço hoje, Ele me aprovaria? Tenho influenciado pessoas ao redor nas minhas atitudes ou só com palavras? Estou liderando primeiro a mim mesma, meu lar e minhas emoções? Tenho sido uma mulher termômetro ou termostato? Tenho enxergado os líderes ao meu redor como humanos ou apenas como quem deve me servir? Capítulo 9. Jejum e oração. O jejum e a oração são armas poderosas para fortalecer o espírito e renovar a fé. Sabe aquele momento em que você lê um testemunho e sente que o céu invadiu o peito?
Hoje foi assim. Fui tomada por um sentimento profundo de gratidão. Gratidão por estar viva, por ter aceito um chamado que parecia grande demais para mim. Gratidão por não ter desistido de mim mesma. Gratidão por continuar, mesmo quando a insegurança batia forte. Sempre estive nos bastidores. Cresci com o microfone na mão. Dei cursos de oratória. Vivi no mundo de marketing. Palestras, eventos. Falar nunca foi um problema, mas quando o assunto é a palavra de Deus, é diferente. Existe um temor que pesa, um peso de responsabilidade de não ser sobre mim, mas sobre Ele. Por muito tempo, procrastinei esse chamado. Achava que não era digna e até hoje, às vezes, penso isso. Mas quando leio testemunhos de tantas outras que compartilham no grupo, percebo que cada semente lançada em obediência floresce. Não somos nada além de jardineiras. É o Pai que transforma. Isso me leva à reflexão. O que você ainda está segurando? Que dom, que talento, que chamado está aí dentro, esperando para ser despertado? O que Deus já colocou nas suas mãos que você ainda não entregou totalmente? A verdade é que não é mais sobre a gente. Quando você se entrega de verdade, entende que a vida não é mais sua, é dele. O tempo é dele, os dons, a criatividade, a ousadia, até mesmo o seu jeito diferente. Tudo isso ele quer usar. Não para te exaltar, mas para transformar outras vidas através de você. E aí que entra o jejum e a oração. Não como um ritual pesado, mas como uma entrega sincera, um mergulho na presença, uma limpeza da alma, um realinhamento interno. Jejuar não é manipular Deus, é silenciar a carne para ouvir melhor o Espírito. É abrir mão da força do corpo para fortalecer o Espírito. É dizer, Pai, minha vontade diminuiu agora para que a tua cresça. Jejuar é colocar uma placa interna dizendo, atenção, aqui dentro só entra o que vem do céu. E orar é relacionamento, é abrir o coração, é reconhecer que não podemos sozinha. É dizer, Pai, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E Ele ouve, sempre ouve. Você já percebeu como a oração do Pai Nosso nos ensina a ordem de intimidade? Primeiro exaltamos, depois agradecemos e em seguida pedimos perdão. Só então fazemos pedidos. E é um caminho de entrada na presença do Rei. E esse caminho começa na reverência e termina na confiança. Esther entendeu isso. Antes de entrar na presença do Rei Eterno, ela se alinhou com o Rei dos Reis. Jejuou, orou, mobilizou o povo, porque ela sabia que sem essa conexão não haveria sabedoria, ousadia ou vitória. Então, eu te pergunto, o que você tem aí? Quantas ferramentas estão em suas mãos? Quais talentos, por menores que pareça, Deus te deu? Porque é com esse pouco que Ele faz milagres. E se você se sente pequena, deslocada, improvável, bem-vinda, eu também sou. Mas foi justamente isso que Ele usou para me levantar. Ele não procura perfeitas, Ele procura dispostas. Perguntas para refletir. Eu tenho vivido jejum e oração com estilo de vida ou apenas como recurso emergencial? Em que área da minha vida estou precisando silenciar a carne para ouvir o Espírito? Tenho buscado intimidade com Deus ou apenas respostas? Quais dons e talentos estão nas minhas mãos que eu ainda não entreguei totalmente a Deus? Que tipo de relacionamento quero construir com Deus, superficial ou profundo? Capítulo 10. Vitória através da obediência. A verdadeira vitória vem quando obedecemos à vontade de Deus com fidelidade. A cada capítulo, Deus foi abrindo algumas camadas internas, não é? De crescimento, de alinhamento, de abrir os olhos. Como se Deus sussurrasse algo novo no nosso ouvido. A palavra dele tem esse poder, mesmo quando lemos o mesmo versículo. Ele traz algo diferente, algo fresco, algo que toque exatamente no ponto
que estávamos vivendo. Ele nos chama para falar sobre o tema que parece simples, mas é profundo: obediência. Aquilo que exigimos dos nossos filhos o tempo todo, mas que tantas vezes negligenciamos na nossa caminhada com Deus. Você já percebeu como a gente diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Obedecer está sobre comando. É confiar na visão de alguém que vê além do que a gente vê. Quando um pai ou uma mãe diz a um filho: não vai por aí, você vai se machucar, é porque ele enxerga além. É proteção. E com Deus é exatamente assim. Quantas vezes ele te mostrou, te deu incômodos, te alertou e mesmo assim você seguiu o caminho do seu próprio achismo. Obedecer a Deus é confiar cegamente. É entender que Ele vê o futuro, que Ele sabe que aquela amizade tóxica vai causar, o que aquela escolha precipitada vai gerar. Mas a gente insiste, né? Insiste em fazer do nosso jeito. E depois, quando dá errado, pergunta: Deus, por que isso está acontecendo comigo? A obediência de Esther mudou o destino de um povo inteiro. Ela não confiou no próprio instinto. Ela buscou direção antes de agir. E quantas vezes a gente age primeiro e depois ora? A gente não quer esperar. A gente quer que Deus abençoe o que decidimos, não que Ele decida por nós. Mas a obediência exige silêncio. E isso, para uma mulher, talvez seja o maior desafio, porque o silêncio não é só de boca, é de pensamento. É calar as vozes interiores, os achismos, as desculpas e o medo de que os outros vão pensar. Silenciar é posicionamento, é fé em ação. Tem coisas que só vão acontecer depois que você obedece. Milagres que só serão liberados depois que você parar de racionalizar ou simplesmente seguir a direção que Deus já deu. Porque o princípio é esse: primeiro vem a obediência, depois o milagre. Primeiro o posicionamento, depois a herança. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se não houver obediência, ele se perde. Você pode ser cheia de diplomas, mas se não estiver disposta a ouvir a voz de Deus e seguir, tudo vira teoria. Enquanto isso, Deus levanta gente improvável, sem estudo, sem título, mas com coração obediente e usa essas pessoas para mudar realidades. E sabe o que dói? É perceber, depois de muito tempo, aquilo que Ele te pediu não era sacrifício, era livramento, era proteção, era cuidado. Então eu te pergunto, quantas vezes você vai patinar no mesmo lugar? Quantas vezes vai lamber as mesmas feridas, esperando resultados diferentes sem mudar sua postura? A casa só fica limpa quando a gente se dispõe a tirar o lixo. Deus limpa a visão, mas é você quem tem que se levantar e organizar os cômodos internos. Obediência é atitude, é escolha, é renúncia e é também um caminho para a verdadeira maturidade. Perguntas para refletir. Qual foi a última direção clara que Deus me deu e eu ignorei? Tenho confundido obediência com sacrifício, como se fosse algo pesado e punitivo? O que ainda preciso limpar dentro de mim para viver a vontade plena de Deus? Em que área estou agindo como filha birrenta, querendo os benefícios sem a submissão? O que está faltando para que eu alinhe a minha maturidade espiritual com a minha idade emocional? Capítulo 11. Exemplo de Dorcas. O serviço fiel em tempos difíceis deixa um legado duradouro de amor. Vamos conversar sobre recomeçar, mas também sobre lembrar de quem somos. De parar de pensar se ainda temos servido com o coração certo ou se fomos engolidos pela rotina, pelo cansaço, pela frustração. Quero te convidar a olhar para uma mulher bíblica que me inspira profundamente. Dorcas. Sim, Dorcas,
uma mulher comum, mas que deixou um impacto extraordinário em sua geração. Dorcas vivia em Jope e era conhecida pelas boas obras e esmolas que fazia. A Bíblia diz que ela adoeceu e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no cenáculo. As viúvas, em desespero, foram atrás de Pedro. O que me marca nessa história é o que aconteceu quando Pedro chegou. Ele foi cercado por mulheres chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas havia costurado enquanto estava com elas. Aquelas peças não eram só roupas, eram memórias, eram marcas de cuidado, eram expressão de serviço de uma mulher que soube amar. Dorcas servia com o que tinha, costurava. Talvez fosse pouco para algumas, mas era tudo para quem recebia. Não é sobre o tamanho do dom, é sobre a disposição do coração. Quantas vezes nós mesmas já fomos alcançadas por pequenos gestos? Um abraço, uma palavra, uma oração. E quantas vezes deixamos de fazer porque achamos que não é suficiente? Dorcas via além da necessidade óbvia. Ela olhava para o outro com empatia, com compaixão. Ela entendia que servir não é sobre status, mas sobre essência. E mais, ela servia como quem serve a Deus, não aos homens. Não buscava aplausos, não esperava reconhecimento. E foi exatamente isso que fez ela tão especial. Quando morreu, não foi esquecida. As pessoas se mobilizaram. E por quê? Porque ela tinha deixado um legado silencioso, mas profundo, um legado de amor prático, de serviço real, um legado que moveu uma cidade inteira para clamar por um milagre. Aí eu te pergunto, se hoje você partisse, o que deixaria? Que marcas e seu serviço está deixando? Será que alguém sentiria sua falta pelo impacto que você gera ou pelas críticas que você espalha? Às vezes, a gente precisa não é de conhecimento, mas de entrega. Não é de mais diplomas, mas de mais amor ao servir. A maturidade espiritual se expressa quando a gente para de esperar retorno dos outros e entende que nossa recompensa vem de Deus. Quantas vezes você já se frustrou porque fez algo que não recebeu nenhum obrigada? Quantas vezes pensou em parar porque ninguém reconheceu o esforço? Eu já passei por isso. E sabe o que Deus me ensinou? Que tudo que fazemos deve ser feito de todo o coração, como para o Senhor. Dorcas me ensina que ser mulher madura é servir mesmo quando dói, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando parece que ninguém se importa. É levantar todos os dias e dizer: Senhor, usa meus dons e talentos, eu sou tua. E talvez o seu talento não seja costurar, como a de Dorcas, talvez seja ouvir, aconselhar, cozinhar, ensinar, cuidar, liderar. Não importa. Deus não te deu dons para que ficássemos guardadas. Ele te deu para abençoar, para servir, para impactar. E mesmo que falem de você, que te julguem, que digam que você está se achando, não pare. Continue, porque não é sobre você. Nunca foi. É sobre Ele e sobre o que Ele está fazendo através de você. Perguntas para refletir. O que estou fazendo com os dons e talentos que Deus colocou em minhas mãos? Tenho servido com coração voltado para Deus ou esperado o reconhecimento humano? Que tipo de legado estou construindo com as minhas atitudes diárias? Em quais momentos deixei de servir por causa da frustração ou ingratidão dos outros? Como posso ser como Dorcas hoje? Alguém que serve com amor e gera transformação ao redor? Capítulo 12. Perseverança na fé.
A perseverança na fé mantém as esperanças vivas e fortalece nosso espírito. Você já se sentiu cega no meio de um processo? Já teve certeza de que Deus te deu uma promessa, mas sentiu como se estivesse andando no escuro, sem conseguir enxergar nada? Eu me senti assim alguns dias, e foi justamente aí que o Senhor falou comigo sobre perseverança na fé. A fé que temos pelos outros é sempre cheia de força. A fé que aconselha, encoraja, declara versículo, diz para orar, jejuar e crer. Mas quando a dor bate na nossa porta, quando o processo é nosso, como é difícil sustentar essa fé, né? Deus me mostrou que viver pela fé é como uma gestação. Você sente que algo está sendo gerado, mas ainda não vê com clareza. Você acredita, mas não consegue tocar. E mais desafiador, tem que continuar alimentando essa gestação todos os dias, mesmo sem saber exatamente quando vai dar à luz. Lembrei de Noé. Ele construiu uma arca num tempo em que ninguém nunca tinha visto chuva. 100 anos de construção, nenhuma gota d'água caiu do céu durante esse tempo. Mas ele permaneceu, obedeceu e perseverou. E no final, a chuva veio. Lembrei também de Pedro. Quando ele pediu para andar sobre as águas, Jesus disse, vem. E ele foi. No começo, milagres aconteceram, mas no meio do caminho, quando olhou para o vento e para o caos ao redor, afundou. Por quê? Porque tirou os olhos de Jesus. Porque não sustentou o que pediu. E você? Que promessa tem pedido para Deus? Será que Ele já começou a mexer as coisas e você não percebeu? Será que por imaturidade você reclamou, resmungou, se desesperou e está quase desistindo no meio do processo? A perseverança não é só resistir, é crescer mesmo em dor, é amadurecer em meio ao caos, é entender que a gestação tem etapas e que cada contração é necessária para o nascimento do milagre. Quantas vezes Deus já te tirou da zona de conforto? Quantas vezes uma pessoa que puxou seu tapete era, na verdade, parte do plano dele para te tirar do lugar raso e te levar para algo maior? Foi assim com José. Foi rejeitado, caluniado, preso, mas cada etapa fazia parte da trajetória que o levaria ao trono do Egito. Foi assim com Maria. Ela carregou Jesus no ventre, em meio às acusações e silêncio, mas perseverou. E vai ser assim com você também. Deus não te prometeu um caminho fácil. Ele te prometeu presença no processo. Ele está contigo no barco, no deserto, na gestação. Mesmo quando você não sente, Ele está lá. Mesmo quando parece silêncio, Ele está trabalhando. A maturidade vem quando paramos de reclamar e começamos a sustentar o que pedimos. Quando paramos de exigir explicações e escolhemos confiar. Quando paramos de fugir da dor e passamos a abraçar o propósito. Perguntas para refletir. Que processo você está vivendo hoje que tem exigido perseverança? Você tem sustentado em fé aquilo que pediu a Deus? Em que momento você tirou os olhos de Jesus e começou a focar na tempestade? Você tem reclamado do processo ou buscado enxergar o propósito dele? Qual frase da palavra de hoje Deus cravou no seu coração? Capítulo 13. Serviços e impacto. Nosso serviço é uma luz que ilumina o caminho do amor e da ação. Tem dias que a vida parece meio bagunçada. Sabe aquele dia que você levanta como se fosse sexta-feira? Cansada, com a sensação de que o tempo está correndo demais? Mas mesmo assim, no meio do corre-corre, Deus continua construindo algo forte e profundo em nós.
E se você tem sentido isso, mesmo sem entender tudo, é porque você está amadurecendo. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração me pegou de um jeito diferente. A história está lá, em Marcos 8:22. Quando chega Jesus a Betsaida e o cego é trazido até ele. O mais interessante é que Jesus poderia tê-lo curado ali mesmo, no meio da multidão, mas não fez isso. Ele o levou para fora da aldeia. Foi no momento isolado, num lugar separado, que o milagre começou. Isso me confronta. Quantas vezes estamos cercadas de barulho, distrações, mesas cheias de opinião e não conseguimos enxergar? Às vezes estamos vendo as pessoas como árvores, como o cego disse. Enxergamos da forma distorcida, superficial, pelos filtros sociais, pelos interesses. Estamos tão condicionadas a pensar no que as pessoas podem nos dar que esquecemos de vê-las como elas realmente são. Jesus não fez esse milagre de forma aleatória. Cada detalhe tem um propósito. Ele queria mostrar que há curas que só acontecem na intimidade. Há visões que só revelam quanto saímos da aldeia, da zona de conforto, dos ambientes que nos cegam. Ele passa a mão sobre os olhos do cego uma vez e ele começa a ver, mas de forma embaçada. Então, Jesus toca de novo, porque há processos que exigem insistência, perseverança e mais presença. E quando o cego finalmente vê com clareza, Jesus lhe disse: não volte para a aldeia. Não volte para o mesmo ambiente, para as mesmas conversas, para as mesmas mesas. Tem lugares que, se você voltar, vai perder a visão de novo. Vai voltar a ver as pessoas como árvores. E, pior, vai voltar a não ver mais nada. Dorcas, a mulher que inspirou esse capítulo, enxergava pessoas como pessoas. Ela via além das feridas, além das viúvas, além das aparências. E por isso impactava. Por isso deixou um legado. Seu serviço não era por vaidade ou reconhecimento, mas porque ela havia sido tocada por Deus. Ela transbordava a graça, porque estava cheia dele. E você? Como as pessoas te veem hoje? O que a sua família diria se eu perguntasse quem você é? O que dizem de você no ambiente de trabalho, na igreja, entre os amigos? Não é sobre buscar a aprovação dos outros, mas é sobre ser um termômetro. O impacto da nossa transformação precisa ser perceptível. Se as pessoas ao nosso redor não estão sendo tocadas pela luz de Cristo que há em nós, talvez seja a hora de voltar para o lugar secreto e pedir: Senhor, limpa minha visão de novo. A Bíblia diz: sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons desperdiceiros da uniforme e graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Se você tem um dom, um talento, um chamado, use, impacte, sirva, transborde. Não espere estar 100% pronta. Deus já começou a boa obra e o processo de transformação já é suficiente para começar a iluminar outras vidas. Você não precisa de uma plataforma, precisa de disposição. Você não precisa ser perfeita, precisa ser disponível. Jesus quer te usar agora, no meio da jornada, com a visão ainda sendo restaurada, mas com o coração aberto e disposto. Perguntas para refletir. Eu tenho enxergado pessoas como pessoas ou apenas pelo que elas podem me oferecer? Que ambientes têm ofuscado minha visão espiritual e emocional? As pessoas ao meu redor têm percebido mudanças reais em mim? Como posso usar meus dons e talentos para impactar a alguém hoje? Que atitude prática posso tomar para não voltar à aldeia de que me cegava? Capítulo 14. Renovação espiritual. A renovação espiritual nos dá forças para continuar e enfrentar qualquer desafio.
Tem dias em que parece que tudo à nossa volta está desmoronando. E mesmo assim, Deus insiste em nos chamar para perto. Tem dias que são assim. E talvez você esteja num desses dias em que a fé parece pequena demais para lidar com o tamanho do que está ao seu redor. Mas é nesse lugar de cansaço, silêncio e confusão que o Senhor mais fala. Ao decorrer de cada página, tenho visto como Deus tem sido presente. Cada palavra, cada tema não vem de mim. É como se ele sussurrasse antes: filha, fala disso, porque é o que você vai precisar viver. E é exatamente isso que tem acontecido. Por exemplo, o tema já estava pré-definido: renovação espiritual. Mas só quando eu me ajoelhei no chão da sala, sozinha, chorando, exausta emocionalmente, percebi o quanto essa palavra era para mim. E talvez seja para você também. Quantas vezes, no meio da jornada, nossa fé amolece. A gente sabe que Deus está agindo, que Ele está presente, mas o caos do lado de fora que nos faz questionar se vamos aguentar. E não por falta de fé, mas porque somos humanas, porque estamos cansadas, porque as dores que ouvimos ou vivemos nos engolem às vezes. Um dia recebi uma ligação que me tirou o chão. Uma amiga com um filho nos braços que não resistiu. Outra, um marido em crise suicida. Uma terceira, lutando contra o câncer terminal. E nessas horas, o que dizer? Como gerar fé em alguém quando nem você sabe como sustentar a sua? Foi aí que Deus me lembrou. Aqueles que esperam no Senhor renova suas forças. Isaías 40:31. Esperar em Deus não é passividade. É confiar mesmo quando tudo grita o contrário. É permanecer firme mesmo quando a fé parece pequena. É seguir frente mesmo sem resposta. Ele também me lembrou do clamor de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. Um espírito inabalável. Não é aquele que a gente nunca sente medo, dor ou dúvida. É aquele que, mesmo sentindo tudo isso, sabe em quem confia. Que escolhe olhar para o invisível, mesmo quando o visível parece caótico. E Paulo confirma: mesmo que o nosso exterior se rompa, o interior se renova dia após dia. 2 Coríntios 4:16. A renovação de Deus é silenciosa, constante e profunda. Não depende das circunstâncias, mas da intimidade, do quanto nos deixamos ser tocadas por Ele. Se você está num tempo de exaustão, de lágrimas que já não viram palavras, de orações que não saem, saiba, Deus está te renovando. No meio do caos, no meio da tempestade, no silêncio mais pesado, Ele está soprando vida dentro de você. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Ele ainda escreve sua história e está te renovando para que você siga, para que você se fortaleça e principalmente para que você seja bálsamo para outras mulheres que estão ao seu redor. Porque, no fim das contas, é isso. Somos renovadas para renovar outras. Perguntas para refletir. Em qual área da minha vida sinto que minhas forças estão acabando? Tenho permitido que Deus me renove, mesmo sem respostas imediatas? Estou tentando sustentar as pessoas ao meu redor, sem antes buscar renovação em Deus? Tenho confiado mais nas circunstâncias ou na promessa? Que atitude prática posso tomar hoje para me aproximar mais da presença de Deus? Capítulo 15. Comunidade e apoio.
A força da comunidade nos sustenta e nos encoraja em nossa caminhada de fé. Sabe aqueles dias em que a gente só quer receber uma mensagem com um simples "Oi, tô aqui, tá tudo bem?" E enviar de volta um "Eu tô bem." Às vezes, isso é tudo que o coração precisa para lembrar que não está só. Tem palavras que caem como flechas em nosso coração. Comunidade, rede de apoio, aquelas amizades que sustentam a nossa fé quando ela começa a vacilar. Antes mesmo de sentar para escrever esse capítulo, Deus já estava me conduzindo nesse tema, porque Ele sabe quanto precisamos dessas conexões. Ele sabe que, por mais forte que sejamos, há momentos só conseguimos continuar porque alguém segurou a corda para nós. Você já parou para pensar quem são essas pessoas na sua vida? Aquelas que você deveria ligar do meio do deserto e elas dariam um jeito de chegar até você? Não falo de quantidade, falo de qualidade. Falo de amigas que oram, que te impulsionam, que te escutam sem julgamento. Gente que Deus colocou como resposta de oração, mesmo quando você nem sabia que tinha orado por isso. Tem gente que chega só por um tempo. Tem gente que vem para ficar para a vida. E tem aquelas que, mesmo longe, são presença. A amizade madura é aquela que, mesmo com o tempo passando, o carinho não diminui. A conexão continua e quando se reencontra, parece que o tempo não passou. Tem amiga que mora em outro país e mesmo assim é parte da minha vida até hoje. Tem outras que chegam tão pouco tempo, mas que Deus selou de um jeito que parece que nos conhecemos há décadas. Ele é mestre em fazer essas pontes. E sabe por quê? Porque Ele sabe que não somos criadas para caminhar sozinhas. A Bíblia diz: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. 1 Tessalonicenses 5:11. Não deixemos de consagrar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. O mundo anda duro, egoísta, desconfiado. Mas ainda existem pessoas de verdade, amigas de Deus, mulheres que vão dobrar os joelhos por você, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Que vão te mandar uma mensagem do nada dizendo: hoje eu lembrei de você, estou orando. Peça a Deus que te apresente essas mulheres. Amigas que são diamantes lapidando outros diamantes. Gente com quem você pode ser você. Sem precisar de máscaras, de formalidades. Que você possa se abrir sem medo, porque ali há acolhimento. Que você possa, inclusive, liberar o perdão para aquelas que erraram com você, porque também somos falhas. Eu tenho amigas que chegaram há pouco tempo e viraram daquelas de alma. Outras que me abraçam como se soubesse tudo o que estou carregando. Tem as que oram comigo no silêncio e as que riem comigo por horas. Tem as que me puxam para a realidade e as que sonham comigo. Tem as que só me mandam tô aqui e é suficiente. Seja esse tipo de amiga também. Deus vai te usar como resposta para outras. Vai colocar no seu caminho mulheres que precisam ser ouvidas, acolhidas, levantadas. E você vai ser instrumento. Você vai ser ponte. Você vai ser rede de apoio também. Perguntas para refletir. Quem são as mulheres que me sustentam em oração e encorajamento? Tenho estado aberta para formar novas amizades saudáveis e maduras?
Tenho sido também uma rede de apoio para outras mulheres ao meu redor? Há alguém que eu preciso perdoar para restaurar uma amizade quebrada? Em que lugar Deus quer me plantar para que eu seja bênção na vida de alguém? Capítulo 16. Libertação pelo perdão. O perdão é a chave que liberta nossa alma das correntes do passado. Então, tem dias que a gente vai viajar e carrega aquela mala pesada demais, cheia de coisas que nem vai usar. Pois é, muitas vezes é exatamente assim que estamos por dentro, arrastando bagagens emocionais que nem percebemos mais o peso. E uma das mais silenciosas, mais pesada, é a falta de perdão. Tem coisa que a gente acha que superou, que o tempo curou, mas basta uma lembrança, um nome, uma situação e o coração aperta. A verdade é que mágoas não resolvidas viram correntes. E o perdão é a chave que quebra essa corrente e devolve o fôlego da alma. Jesus foi claro: se vocês perdoarem uns aos outros, o Pai também perdoará. Mas se não perdoarem, também não serão perdoados. Mateus 6, do 14 ao 15. Não tem meio termo. O perdão não é uma opção exata. É um princípio do céu. É a falta desse bloqueio, o fluir da graça na nossa vida. A gente carrega dentro da alma o que não perdoa com palavras, mas guarda com ressentimento. Aquela frase que não saiu, aquela dor que ficou atravessada, a conversa que nunca aconteceu, o abraço que virou distância. E mesmo sem querer, isso começa a afetar tudo. Nossas emoções, nossa saúde, nossa comunhão com Deus. Efésios 4, 31 ao 32 é direto. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A Bíblia está sempre nos convidando a soltar o que pesa, para abraçar o que cura. Mas, vamos ser sinceras, perdoar dói. Principalmente quem nos feriu nunca pediu perdão. Quando não houve reconhecimento nem arrependimento, perdoar é dar algo que o outro talvez nunca mereça, mas que você precisa liberar. Porque enquanto o outro dorme em paz, você está virando na cama com o peito apertado. Se o perdão não é para curar o outro, é para curar você. Colossenses 3,13 diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Essa é a régua. A graça que recebemos deve ser a mesma que entregamos. Porque, no fim, o perdão não é um presente que damos a quem errou. É um presente que damos a nós mesmas. É se libertar da prisão emocional que o rancor construiu. Perdoar não é esquecer. É lembrar sem doer. É olhar para trás sem paralisar. É dizer: isso aconteceu, me machucou, mas não me define mais. É escolher seguir leve, porque Deus tem novos começos, mas você precisa de mãos livres para recebê-los. Então, se tem alguém que você precisa perdoar, mesmo que seja você mesma, dê o primeiro passo. Talvez não consiga tudo de uma vez, mas comece, ore, escreva, chore, liberte, porque sua alma merece caminhar sem correntes. Perguntas para refletir: qual situação ou pessoa ainda causa dor quando você lembra? O que tem te impedido de liberar perdão completamente? Você já tentou perdoar, mas ainda sente peso? Que passo posso dar hoje? Como a falta de perdão tem afetado sua vida espiritual e emocional? Você consegue perdoar os erros do passado que já foram confessados a Deus? Capítulo 17. Propósito divino.
Cada experiência é um passo em direção ao propósito divino que Deus planejou para nós. Quantas vezes você já se perguntou: por que estou passando por isso? Ou será que minha vida tem algum propósito de verdade? Se sim, você não está sozinha. Em algum ponto da caminhada, todos nós questionamos se há um sentido no meio do caos. Se existe um plano por trás da dor. Se realmente há algo maior nos esperando lá na frente. A verdade é que Deus não desperdiça nada, nem dor, nem espera, nem lágrimas, nem mesmo os erros. Tudo, absolutamente tudo, é usado para nos moldar. Não como castigo, mas como construção. Ele é o autor da nossa história. E como todo bom autor, ele não revela o final antes da hora. Mas isso não significa que ele não saiba exatamente o que está fazendo. A palavra diz em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho a vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Isso não é uma promessa genérica, é uma declaração pessoal. Deus conhece seus dias, sua dor, suas quedas e ainda assim tem um propósito para você. Romanos 8:28 reforça: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo as coisas que doem, mesmo o que parece não fazer sentido, Deus está agindo. Ele está te preparando, mesmo que você ainda não consiga ver o quadro completo. E talvez esse preparo tenha vindo através dos processos difíceis. Talvez você tenha vivido perdas, rejeições, abusos silenciosamente. Talvez olhe para trás e veja uma história marcada por dor e ache que isso te desqualifica. Mas Deus não trabalha como o mundo. Ele usa exatamente as partes quebradas da nossa história para construir algo glorioso. Você não precisa entender tudo agora, só precisa continuar. Cada passo, mesmo o mais trêmulo, te aproxima do propósito. Efésios 2:10 diz que somos criação de Deus, feitas para realizar boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, o caminho já foi desenhado. Você só precisa caminhar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem ver o fim da estrada. Quando olhamos para a nossa trajetória com os olhos do céu, percebemos que nenhuma estação foi em vão. Aquelas noites de choro, as orações sem respostas, os nãos que frustraram planos. Tudo isso está entrelaçado no plano de Deus. Ele está te formando, te fortalecendo, te preparando para carregar aquilo que só você pode carregar. Talvez você ainda não veja o propósito completo, mas já está vivendo partes dele. Cada pessoa que você escolhe, cada lágrima vira testemunho, cada recomeço que você ousa tentar. Tudo isso já é propósito em movimento. Não espere a grande revelação. Viva o propósito hoje, com o que você tem, onde você está, do jeito que dá, porque o seu chamado não começa quando tudo estiver perfeito. Ele já começou dentro de você. Perguntas para refletir. Em que momento da vida senti que Deus estava desenhando algo maior, mesmo sem entender? Como minhas dores e processos têm me moldado para o propósito maior? O que hoje me impede de acreditar que minhas histórias têm sentido? Tenho vivido de forma intencional, buscando alinhar minhas ações ao propósito de Deus?
Como posso transformar minhas experiências em sementes de impacto na vida de outras mulheres? Capítulo 18. Curando feridas do passado. Deixar o passado para trás é abrir espaço para a cura e renovação. A gente sabe que o passado não pode ser mudado, mas o que muita gente esquece é que ele também não precisa continuar nos machucando. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente quer agir, mas é como se existissem correntes invisíveis puxando a alma para trás. As memórias que ainda doem, palavras que ainda ecoam, traumas que a gente fingiu esquecer, mas que continuam se manifestando em reações, medos e bloqueios. Curar o passado não é apagar a história, é dar um novo significado a ela. É deixar de ver aquilo como um ponto final da vida e começar a enxergar como parte do processo que nos trouxe até aqui. Isaías 43, do 18 ao 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas. Isso é uma promessa e também um convite. Deus quer fazer algo novo, mas muitas vezes estamos agarradas demais ao velho. Tem feridas que a gente até achou que estava cicatrizada, mas basta alguém tocar de leve e a dor reaparece. Talvez porque não houve cura de verdade, só um curativo mal colocado. E quando não tratamos profundamente, aquilo continua inflamando, emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente. A gente precisa entender e nomear as dores, dizer: isso me feriu, aquilo me machucou, essa situação me paralisou, porque quando nomeamos, podemos entregar, e quando entregamos, Deus começa a curar. Filipenses 3, do 13 ao 14, nos lembra: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esse é o nosso chamado. Não é negar o que aconteceu, mas escolher não viver mais presa àquilo. E o mais bonito é que o Senhor não apenas nos ajuda a esquecer, Ele cura. Salmos 147, 3. Saros de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ele cuida com carinho, ele nos conhece por inteiro e sabe o tempo de cada uma. As feridas que demoram mais, outras que precisam ser revisitadas com ajuda, com oração, com terapia, com cuidado. Mas nenhuma delas é grande demais para que ele não possa tocar. Às vezes a gente pensa que já seguiu, mas os comportamentos mostram o contrário. A dificuldade em confiar, em se abrir, em amar de novo, o medo de repetir padrões, a insegurança constante. Tudo isso são pistas de que ainda há algo lá atrás pedindo cura. E tudo bem não estar pronta ainda. O importante é dar o primeiro passo, é olhar para dentro com honestidade, é pedir ajuda, é permitir que Deus entre onde você nunca deixou ninguém entrar, porque Ele não força a porta, mas quando a gente abre, Ele transforma. Você não precisa carregar esse peso para sempre. O passado pode ter te moldado, mas não precisa te definir. A sua identidade está em Cristo, não no que te feriu. A sua história não termina na dor. Ela só começa quando você permite que Deus reescreva as páginas com graça, restauração e esperança. Perguntas para refletir. Qual ferida do passado ainda aparece nas minhas atitudes, escolhas ou emoções? Já tentei esconder ou ignorar uma dor achando que ela ia sumir sozinha? O que Deus quer me mostrar através dessas lembranças que ainda doem? Que atitudes práticas posso tomar hoje para iniciar um processo de cura mais profundo? Estou disposta
a deixar Deus tocar onde mais dói, mesmo que isso mexa em memórias difíceis? Capítulo 19. Transformação através da dor. Deus transforma nossa dor em força e nos molda através das lutas. Você já se pegou dizendo: agora eu entendi? Aquela frase que escapa depois de um processo difícil e de uma dor que parecia insuportável, mas que hoje faz sentido. A verdade é que a maioria de nós aprende mais com o não do que com o sim. A dor nos ensina, a perda nos amadurece, o processo nos forja. Pensa comigo, quantas coisas que vieram de graça e a gente deixou passar, quebrou, perdeu, não deu valor? Agora, lembra de algo que te custou tempo, esforço, oração. Aquilo ali, você cuidou com o coração, não foi? Assim é como o que Deus faz na nossa vida. Tudo aquilo que é precioso passa pelo fogo, é lapidado. Eu tenho um jogo de copos de cristal que uso em momentos especiais. Ele não fica escondido, mas também não é para qualquer hora. Eu cuido porque sei o valor. E isso me faz pensar em quantas vezes Deus permitiu processos dolorosos só para que a gente aprenda a valorizar o que virá depois. Porque quando a promessa chega, a gente sabe o preço que foi pago. A palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. É na fraqueza que o poder de Deus repousa sobre nós. É no fundo do poço que olhamos para cima e nos lembramos: eu tenho um Pai. E é ali que a fé floresce, que a maturidade nasce, que os milagres acontecem. Quantas vezes Deus nos permite viver algo só para nos fazer enxergar? Ele não é cruel, ele é pai, e um pai que ama tanto, que às vezes permite a dor para gerar transformação. Como aquela mãe que deixa o filho cair para que ele aprenda a levantar e, enfim, caminhar. A dor nos empurra para a maturidade, nos tira da zona de conforto, nos obriga a olhar para dentro e perguntar: o que Deus está querendo me ensinar com isso? E a palavra também diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, do 3 ao 5. Tudo tem um propósito, nada é em vão. Cada lágrima rega uma semente. Cada cicatriz carrega uma história. Cada deserto prepara uma nova terra. Você está passando por algo difícil? Talvez porque o que você está gerando é muito maior do que imagina. Grandes promessas exigem grandes gestações. E gestações doem, pesam, esticam, mas no fim nascem. E quando nascem, você olha para tudo que viveu e diz: valeu a pena. A dor não precisa ser o fim. Ela pode ser o início de algo lindo. O que você está carregando aí dentro talvez ainda não seja visível aos outros, mas Deus vê. Ele está cuidando de cada detalhe. Sustente sua gestação emocional, espiritual. Não desista do processo. O bebê é grande demais para ser abortado agora. Tiago 1, do 2 ao 4, nos lembra: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Deus não te abandona no processo. Ele está com você em cada contração, em cada lágrima, em cada silêncio. E quando você pensar em desistir, lembra, o que você carrega é muito maior do que a dor que você sente. Você não é o que te feriu. Você é o que Deus está formando. E se está doendo, talvez seja porque está nascendo algo grande. O seu testemunho está sendo escrito e vai impactar muitas outras mulheres.
Perguntas para refletir. Qual dor ou processo difícil te ensinou algo profundo sobre Deus? Em qual área da sua vida você sente que amadureceu por causa das tribulações? Você tem conseguido ver propósito na dor que está enfrentando? Que promessas você precisa continuar gerando com fé, mesmo diante das dificuldades? O que você acredita que Deus quer te mostrar no meio desse processo? Capítulo 20. Alinhando-se com o destino de Deus. Caminhar no propósito de Deus é alinhar-se com o destino que Ele planejou. Chegar ao fim de uma jornada como essa não é sobre dar um ponto final, mas é sobre virar a página com mais consciência de quem somos, de que Deus é e de como queremos caminhar daqui para frente. Esse alinhamento com o destino que o Senhor tem para nós é algo contínuo, intencional. Nasce das escolhas diárias de confiança mais nele do que em nossos passos. A verdade é que muitas vezes a gente quer um mapa, mas Deus nos dá uma bússola. Ele não mostra tudo de uma vez, porque está mais interessado em moldar nosso caráter do que saciar a nossa ansiedade. E nesse processo de confiança, ele nos ensina que caminhar com ele não é sobre saber todos os caminhos, é sobre conhecer profundamente quem está nos guiando. Provérbios 3, do 5 ao 6, nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Todos os caminhos inclui os dias bons e os dias confusos, as decisões difíceis e até as rotas que parecem dar errado. O que importa não é a estrada em si, mas quem está com a gente nela. Alinhar-se com o destino de Deus é, muitas vezes, silenciar a nossa própria vontade. É dizer: Senhor, mesmo que não seja o caminho que eu esperava, eu confio que é o melhor. É saber que cada desvio, cada espera, cada aparente retrocesso pode estar justamente nos conduzindo ao centro da vontade dele, e é ali que existe paz. Os Salmos 37, do 23 ao 24 diz: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Esse versículo traz consolo para a nossa alma, porque diz que mesmo quando tropeçamos, e nós tropeçamos, Deus não solta a nossa mão. Alinhamento não é perfeição, é permanência, é manter o coração inclinado, mesmo quando os pés falham. Isaías 30, 21 complementa essa verdade com carinho. Quando você se desvia para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, ande nele. Que promessa maravilhosa! Deus não apenas aponta o caminho, Ele fala conosco no meio dele e nos orienta e, quando necessário, nos corrige com amor. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você respondeu a um chamado de realinhamento. Algo dentro de você deseja mais do que um destino bonito. Deseja viver com propósito, com verdade, com profundidade. E Deus ama isso em você. Você não precisa ter todas as respostas agora. Mas se você confiar a jornada nas mãos certas, Ele mesmo vai ajustar seus passos. Por quê? Alinhar-se com o destino de Deus não começa quando tudo está claro. Começa quando a gente diz sim, mesmo no escuro. Perguntas para refletir. Em que áreas da minha vida ainda tento conduzir com as minhas próprias forças? Tenho escutado a voz de Deus me direcionando ou estou distraída demais com os barulhos ao redor? O que significa, na prática, confiar no Senhor de todo o coração?
Que passos concretos posso dar hoje para viver mais alinhada ao propósito dele? Como posso manter esse alinhamento vivo após o fim desse propósito? Eu e você. Quando a mesa se esvazia, o coração transborda. O café esfriou, a mesa silenciou. E talvez você esteja aqui, com o livro no colo, sentindo aquele bom peso de quem mergulhou fundo em si mesmo. Eu também estou aqui, ainda à mesa, te olhando nos olhos com o coração cheio, não para te ensinar nada agora, mas para te lembrar de tudo que você já sabe e talvez só tenha esquecido por um tempo. Você lembra de quando a gente falou sobre se ouvir no meio do barulho? Sobre parar de explicar para continuar se respeitando? Sobre o valor de não se anular só para ser aceito em lugares pequenos demais? Tudo isso não foi teoria, foi vivência. E doeu, eu sei. Maturidade dói. Crescer arranca camadas, confronta desculpas, quebra espelhos falsos. Mas olha você aqui, inteira, mais consciente, mais presente, mais sua. Talvez esse livro tenha te feito chorar. Talvez ele tenha te feito rir sozinha. Talvez tenha lembrado de pessoas que já se foram ou de versões suas que você achou que estavam perdidas. Talvez, em algum momento, você tenha fechado os olhos e pensado: eu preciso mudar, eu preciso me ver. Se isso aconteceu, que milagre, que começo. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. Mulher madura, não basta sentir, é preciso se posicionar. A vida não muda só porque a gente entendeu, ela muda quando a gente age. E a mulher que você está se tornando merece ação à altura da consciência que carrega. Então, levante da mesa com firmeza, com doçura, sim, mas com direção. Você sabe aonde doeu. Você sabe o que precisa deixar. Você sabe que já pode florescer. Outros cafés virão, outras conversas, outros livros. Mas esse foi nosso. E eu espero, de verdade, que ele tenha te lembrado de uma coisa. Você é valiosa, você tem história e ainda tem muito para viver. Com o coração cheio, Jana Ramos.